Diz aí, escritor, tudo bem? O vídeo de hoje não é sobre o Batman, não é sobre o Bruce Wayne, mas ele também é muito importante, porque nesse vídeo você vai entender exatamente qual o perfil do escritor brasileiro. Mas é claro, se você já se inscreveu no canal da Editora Albatross, o nosso muito obrigado pelo seu carinho, pela sua confiança. Mas se você ainda não se inscreveu no canal da Editora Albatross, não sei o que você está esperando, aproveita, inscreva-se, é gratuito, ative as notificações, toda semana tem conteúdo fresquinho, feito com muito e muito carinho para você. Então vamos lá, nesse vídeo aqui, não estranhe muito que eu vou estar olhando muitas vezes aqui para baixo, porque são vários e vários dados. Se você quiser acompanhar essa leitura comigo, eu vou estar deixando o link aqui na descrição desse artigo, tá dentro do blog da Editora Albatross, nossa, dentro do blog da Editora Albatross, virou um trava-língua aqui, e você vai acompanhar comigo também, tá ok? Então vamos lá. A professora e pesquisadora, a Regina Dal Castanhe, pesquisadora e professora da UNB, Universidade de Brasília, ela estudou durante 15 anos o perfil do escritor brasileiro, para entender muito mais quem escreve, o que escreve, para quem escreve, como escreve, quando escreve e por aí vai indo. E isso é muito e muito importante, e você vai entender por que ao decorrer do vídeo, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa, 72,7% dos escritores brasileiros são do sexo masculino. E 62,1% dos personagens principais contidos nas obras publicadas nesses últimos 15 anos também são do sexo masculino. A pesquisadora também descobriu que o escritor brasileiro tem em média 50 anos de idade. Ele mora no eixo Rio-São Paulo, é branco e tem ensino superior, sendo que 36,4% são jornalistas. E olha que legal. Você percebe que quanto mais a pessoa está perto da escrita diária, mais ela vai se apaixonando pela literatura. Uma outra coisa muito legal é você entender quais são os empregos que os personagens dos livros têm. Vai ter sempre um cara ou outro que ele não está fazendo nada, né? Ou está desempregado e por aí vai indo, mas vários e vários personagens têm um ofício. E por incrível que pareça, em primeiro lugar, com 8,5%, os personagens contidos nos livros são escritores. Olha que coisa louca. Em segundo lugar, jornalistas. E, é claro, tem outros e tantos cargos assim como artistas, músicos, estudantes, detetives, policiais e tantas outras coisas aí. Um outro dado também muito importante aqui desse vídeo, desse artigo, é que 82,6%, ou seja, uma grande maioria, quase 83% aí, das histórias se passam em metrópoles, ou brasileiras, ou internacionais, ou ainda metrópoles inventadas. Olha Gotham City aqui, ó. Infelizmente, ainda na literatura brasileira tem pouca representatividade. Por exemplo, em obras de autores masculinos, apenas 32,1% das personagens são mulheres, sendo que em 88,9%, praticamente 89% aí dos casos, ela tem alguma relação familiar com o protagonista. Ou seja, ela não é protagonista, ela está do ladinho, ela é coadjuvante, como cônjuge ou filha. E dessas, 25,1% são donas de casa. De acordo com a Regina, em mais de metade dos romances analisados, não existe sequer um personagem não branco, negro, indígena, oriental e por aí vai indo. E apenas 7,9% dos personagens, em geral, são negros, quase nunca como protagonistas. E em 73,5% dos casos, são pobres e em 20,4% são personificados como bandidos. Eu sei que pode parecer uma discrepância muito ruim, até parece ser um vídeo muito moralista ou político, mas a gente vai percebendo exatamente como que essas pessoas escrevem, o que elas escrevem, talvez até mesmo pela idade, né, pela maioria tem mais de 50 anos, né, a maneira de interpretar o mundo, a maneira de ver as coisas. Mas, é claro, você como escritor, você tem como mudar toda essa situação. Não estou falando que é uma situação ruim, não estou falando que é uma situação boa, mas é claro, a gente está vendo cada vez mais o empoderamento feminino, cada vez mais a pluralidade, cada vez mais personagens negros, orientais, amarelos, azuis, para cima, para baixo, para um lado, para o outro. E isso é muito legal, porque as pessoas acabam cada vez mais se identificando nessas diferenças. Que na verdade, claro, você sabe disso, não vou entrar aqui em moral, em política, nem nada disso, somos todos iguais, corre sangue em nossas veias, temos ossos em nossos corpos, carne e tudo mais, pensamos,
mas a gente tem aqui um mercado muito bom a ser explorado, cada vez colocando personagens que precisam sim ser incluídos, pessoas que querem sim ser representadas nesses personagens. Eu não gosto de fazer aqui no canal do Editor Albatroz um vídeo muito temporal, ou seja, que daqui 1 ano, daqui 2 anos não vai fazer sentido, mas você pode perceber como Mulher Maravilha, Pantera Negra e tantas outras obras, tantos e tantos outros filmes, foram cada vez mais integrando, digamos assim, pessoas que nunca foram escolhidas aí para livros. Você viu, não tem muita mulher, e muitas das mulheres não são protagonistas. Boa parte é dona de casa, filha, cônjuge, alguma coisa assim. Negro é muito pouco, assim como o japonês é muito pouco, o chinês é muito pouco, o indígena é muito pouco e tantas outras coisas aí. Agora no caso, se a gente olhar assim, brasileiro, e aí não tem um japonês, não tem um chinês, não tem um americano, não tem um inglês, e por aí vai indo, a gente dá até para compreender, porque a gente está falando muito do brasileiro em si, na literatura nacional. Essa pesquisa é sobre literatura nacional. Então é de se esperar. Até porque não é todo livro inglês, americano, dinamarquês, suíço, que vai ficar colocando também brasileiro. Agora a gente tem que olhar com muito mais carinho o fato de incluir, é claro, mais personagens, mais diversificados e com as suas características peculiares, porque isso não é um quesito assim, eu sei que até estou me estendendo aqui, mas não é um quesito de ação social nem nada disso. É trazer mais vida, talvez, trazer mais a realidade, embora quando você esteja escrevendo um livro é uma coisa muito boa para a pessoa se desligar da realidade, mas que nessa outra realidade, nesse divertimento, nesse entretenimento, nessa mensagem lúdica, digamos assim, que você ajuda com a sua obra, é muito legal também que tenha mais e mais características diversificadas, porque fica muito mais rico. Então tem o branco, o negro, a mulher, a ruiva, a loira, a baixinha, a autona, o cara que é fortão, o cara que é magrinho, gordinho, magrinho. Isso ajuda muito na hora de você escrever a sua obra a ter cada vez mais um enriquecimento de detalhes. E quanto mais você enriquece os detalhes, mais ainda o seu leitor pode viajar nessa obra. Então você não precisa olhar exatamente essa inclusão, talvez, que a gente pode tirar, como conclusão até dessa pesquisa, como algo que tem que ser feito, que você tem que ser um paladino, que você tem que ser um herói, que tem que incluir, nem criar briga com os autores atuais, ou ainda os autores da vanguarda e por aí vai. Não, nada disso. Mas aproveite isso. Já que tem esse gap, já que tem, digamos assim, essa carência no mercado literário, aproveite isso. Coloque personagens mais diversificados. Coloca um cara com 3 metros de altura e um com 1 metro. Coloca um cara que tem 200 quilos e um cara que tem, sei lá, 40 quilos. E por aí vai indo. Enriqueça. Isso vale muito a pena. E você percebeu que eu te falei. Eu tô até gaguejando um pouquinho a mais aqui porque eu tô sendo muito espontâneo contigo aqui. Eu não sou muito de roteiro. E até o próprio pessoal aqui do Albatroz não é muito assim. A gente gosta de ser muito sincero em tudo o que a editora faz, em tudo que a gente tenta trazer aqui também no canal para você. O grande quesito é que você entendendo o perfil do escritor brasileiro, você sabe exatamente onde você pode acertar a mão, onde você pode errar. Se você vai continuar seguindo essa maneira de ser feito o trabalho, essas obras, como publicar e tudo mais, em cima dessas histórias, esses enredos, ou se você fazer uma coisa completamente diferente. Então, mais uma vez, isso daqui não é ruim e isso daqui também não é bom, são dados. É uma pesquisa muito interessante, meus parabéns de verdade aqui para Regina Dal Castanhe, tá? Ela fez um trabalho excelente, muito valoroso e agora está nas suas mãos. Se você quer continuar a escrever exatamente dessa maneira, como vem sido escrito até e as obras vêm sendo publicadas nos últimos 15 anos, ou se você quer dar um pouquinho da sua pitada. Se você quer enriquecer mais, dar mais detalhes, mais enriquecimento, mais pluralidade, mais diversificidade, não sei nem se essa palavra existe, diversificidade, deve existir. E aproveite, esses dados estão aqui para que você se torne cada vez mais um melhor autor. Se você ainda não se inscreveu, não, isso é coisa do canal. Se você ainda não escreveu a sua obra, você pode tomar decisões agora. Se você já escreveu alguma obra, você pode fazer algo totalmente diferente. Mas também não tem nenhum problema se você quiser continuar, digamos assim, no mainstream, do jeito que tudo vem sendo feito aí nesses últimos 15 anos que a Regina trouxe aqui pra gente. Tá bom? É uma análise aqui muito sincera minha, eu acho que é um vídeo muito importante,
É muito importante a gente encarar esses dados somente como os dados e não ficar criando várias e várias conclusões, mas sim, que você opte por uma linha ou várias linhas. Talvez numa obra você queira tratar essa hegemonia toda de uma maneira muito bem clara, talvez numa próxima obra você queira diversificar muito, talvez na outra você queira equilibrar muito, não tem nenhum problema. A única coisa que você tem que fazer exatamente é colocar o seu coração no seu livro, é ter o seu planejamento, escolher uma ótima editora, se tornar realmente um ótimo profissional da área literária e seguir em frente com o seu sonho. Para mim e para nós aqui do canal da Editora Albatroz e para a própria Editora Albatroz, isso é o mais importante, que você realize o seu sonho e que você nos ajude a viajar nesse mundo lúdico da literatura. Eu vou deixar 2 vídeos aqui e aqui o botãozinho para você se inscrever, caso ainda você não tenha se inscrito. E é claro, deixe o seu like aí no vídeo para poder estar fortalecendo o canal. Um grande abraço e a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais, tchau, tchau!